Olá, meus amigos, de volta com o nosso podcast Gramado Talks. Meu convidado especial hoje é o Dr. Juliano Sigerza. Ele é especialista em cirurgia do aparelho digestivo. Nós vamos hoje tirar todas as dúvidas sobre obesidade, sobre quando é necessário fazer a cirurgia bariátrica, os riscos, como faz para ela dar certo. Tudo isso hoje no nosso podcast Gramado Talks. Vem comigo. Doutor Juliano, obrigado por ter vindo aqui, satisfação conversar contigo, um médico assim do teu gabarito, né, altamente especializado no Brasil e até internacionalmente. Muito obrigado para a gente poder bater um papo aqui sobre a cirurgia do trato digestivo. É um prazer aí, agradeço o convite, no que eu puder aí esclarecer as dúvidas e... Com certeza, a gente tem muito assunto aí bacana para a gente tratar, começando pela obesidade, que hoje é uma causa assim que eu acho que quase todo indivíduo, a maioria aí, tem esse problema, se não for na vida jovem, depois de uma certa idade, todo mundo tem problema com peso, né, doutor Juliano? Sim. A obesidade hoje é uma epidemia mundial, uma epidemia no Brasil. A gente muito rapidamente superou o problema da fome e já começou a ter problema com a obesidade. Claro que não, em alguns lugares ainda tem um pouco de problema com a fome, mas hoje o problema com a obesidade parece ser mais sério, né, do que principalmente no nosso país. E talvez a gente esteja começando a ter uma geração que vai viver menos do que a geração anterior, justamente por causa da obesidade. E a gente vê também, não sei se é por causa tem a ver com a alimentação, que eu acredito que sim, a quantidade de câncer que tem surgido nos últimos anos, né? Sim. Eu, até dentro da minha especialidade, eu opero bastante tumor, tá? Porque o trato digestivo é um dos locais que tem bastante tumor. Um deles chega a ser a segunda causa de morte por câncer, tanto em homem quanto em mulheres, é o câncer de cólon, câncer de intestino grosso, né? E um dos principais fatores de risco é a obesidade. Então, a obesidade está vinculada a diversos cânceres, não só no aparelho digestivo. Tu vê aí que câncer de endométrio, câncer de mama. E essa quantidade de câncer tem a ver com a alimentação? Também tem a ver com a alimentação, mas são coisas diferentes. Claro que elas estão interligadas, alimentação e obesidade. Então, uma alimentação desregrada vai levar à obesidade. Essa industrialização, né, que tem hoje, né? Isso, mas também alguns produtos que, mesmo que a pessoa não fique obesa, ela acaba consumindo, que são produtos ultraprocessados, né? Porque tu tem o produto in natura, tu tem o produto processado e o ultraprocessado, né? Então, o produto ultraprocessado também acaba produzindo, sendo fator de risco para vários tumores, né? São os embutidos, enfim, por aí vai, né? Exatamente. Doutor Juliano, hoje o senhor atende em Canela, faz cirurgias em Gramado também, mas seu consultório é em Canela, o Centro de Especialidades Médicas. O senhor é um médico muito conceituado, eu sei que o senhor atende gente de fora também, que vem aqui para consultar com o senhor. Qual é hoje a principal paciente que te procura? Sempre é ligado à obesidade e já chega querendo fazer cirurgia bariátrica? Como é que é essa questão? Certo. Bom, a minha especialidade ela é muito ampla, né? Na realidade, eu tenho 4 especialidades: cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, sou endoscopista e cirurgião da obesidade, né? Então, são 4 especialidades, tá? Acaba assim que o paciente obeso, que hoje mais ou menos responde aí por 40% a 50% das minhas cirurgias, tá? Ele me procura direto, tá? Esse me procura pelo meu nome, porque me viu nas redes sociais, porque um familiar, um conhecido, um vizinho, alguém foi operado, né? E isso vai se espalhando. E o paciente, porque muitas vezes ele fala com o médico endocrinologista dele, com o nutricionista sobre cirurgia da obesidade, e diz, não, isso não é para ti, mas daí ele tenta dieta, ele tenta
usar uma medicação, ele tenta atividade física, às vezes até bota um balão intragastro. Ainda funciona? Né? Funciona pior, né, do que a obesidade. As indicações são mais restritas, né? Os planos não cobrem, então acaba... Então é um tratamento caro com resultado que não é tão bom, então tem menos procura. Mas daí o paciente ele já chega para mim, né? Assim, doutor, vim para operar. Ele já tentou dieta, ele já fugiu da cirurgia. Já operável. É o último recurso. Já é o último recurso. Ele não... Ninguém quer ser operado, né? Ninguém quer ser operado. Resumindo, isso é claro para todo mundo. Mas quando tu for lá, tu tá com 140, 150 quilos, tu já fez dieta que tu perdeu 30 quilos e rapidamente reganhou tudo, que tu já gastou em vários tratamentos, com medicação, uma série de coisas, tu começa a jogar a toalha e dizer assim, não, eu tô precisando de alguma coisa, eu vou deixar alguém me cortar, né? Eu vou ser operado, né? Eu vou enfrentar o meu medo porque o sofrimento está grande. E aí a pessoa, ela busca uma alternativa. Né? Então, esses pacientes da obesidade, eles me procuram diretamente. Né? Agora, você fala, vou deixar me cortar. Não é cortar, né? Porque Não, hoje é por vídeo, é por vídeo. É tudo por vídeo, uns furinhos, não deixa cicatriz nem nada, né? Sim, são 5 furinhos, né? Mas eu digo assim, me cortar pela questão que gera, porque não é instintivo, né? É contra-intuitivo, digamos assim. É uma cirurgia, né? Porque eu sempre digo assim, tudo que o médico faz, o médico cirurgião faz, se qualquer outra pessoa fizer, é lesão corporal grave, na melhor das hipóteses, né? O cara vai lá e corta o outro. Mas o médico ele faz com a intenção de cura, né? Claro. Então, sim é uma decisão delicada, demorada. Não é a primeira opção de ninguém, porque muito comum a pessoa pensar, não, buscou o caminho mais fácil, né? As pessoas falam isso, não é o caminho mais fácil. E na realidade não, muito pelo contrário, a pessoa tem medo, ela fica pensando e ela tenta outra maneira e uma segunda maneira e às vezes ela vai e me pede outra solução e eu digo, mas é que nesse teu peso eu posso te prescrever remédio, eu posso te colocar um balão, mas se tu não operar, tu vai emagrecer e vai voltar a engordar. Tu me entende? Então, isso é um amadurecimento da pessoa que às vezes leva 2 anos, 3 anos, às vezes leva 30. As pessoas que te procuram, que chegam lá já meio que decididas, já aconteceu de chegar lá, eu quero fazer a bariátrica, eu faço, não é caso para bariátrica. Ou não, todo mundo que realmente chega lá pedindo bariátrica realmente precisa da bariátrica. Tá, algumas coisas a gente tem que ver, né? Claro, o que aconteceu nos últimos anos, assim, principalmente nos últimos 5 anos, por exemplo, antes o código que a gente pedia para o convênio chamava gastroplastia com derivação intestinal para obesidade mórbida. Hoje já é gastroplastia com derivação intestinal para obesidade, ou seja, diminuiu o peso de quem a gente opera. Tá? E o plano cobre? Não, o plano ainda cobre para a obesidade mórbida. Ele não cobre... se o plano está cobrindo é porque é obesidade mórbida. Mas tem a gastroplastia para a obesidade. Quer dizer, já mudou o nome, né? Porque já tem estudos, né? Isso não é uma opinião pessoal, isso já é uma opinião científica de que o paciente com IMC acima de 30, em alguns momentos já pode ser operado, né? Embora não esteja ainda no rol de cobertura do plano de saúde, tá? Ele já pode ser operado. Tá? Então, aumentou muito a indicação, porque... Você acha que meio que banalizou a cirurgia bariátrica? Hoje então, qualquer coisa, bariátrica. Sim, então deixa eu te explicar. Então assim, diminuiu já não é mais só para o obeso mórbido, né? Já baixou o IMC, já baixou o peso do paciente que a gente opera, que a gente pode operar, porque o peso que a gente bota na mesa só aumenta, né? Isso eu vou te contar uma história depois, mas o peso que a gente opera cada vez as pessoas mais pesadas,
tá? Então a população está engordando, certo? Tem gente que tem que emagrecer para fazer a bariátrica? Tá. Eu não gosto dessa. Isso é um pouco divergente. Mas vou te contar assim. O paciente perdendo 10% do peso, ele facilita a minha vida como cirurgião. Tá? Só que às vezes tu pega um paciente de 160 quilos, tu diz para ele emagrecer, ele volta com 170. E se tu bater o pé, ele vai voltar com 180. Ou vai mudar de cirurgião. Então, eu não gosto de botar a faca no pescoço. Digo, ó, explico que é melhor ele perder 10% do peso, mas que se ele não perder, eu vou operá-lo igual, mas que ele procure não ganhar enquanto está fazendo a avaliação, né? A maioria acaba não perdendo. Mas eu também não vejo assim, eu vou adiar a cirurgia. Porque a pessoa está lá me pedindo ajuda, né? Ela está lá me pedindo ajuda, está me dizendo que, ó, Eu teria que emagrecer. porque facilita a cirurgia. Bom, se facilita a cirurgia para o cirurgião. Mas qual a diferença? Você pegar um cara de 180, mandar ele emagrecer 18 e pegar um cara já com 160, que não Porque emagreceu ele nada. diminui, a maioria dos pacientes com 180 diminui 18 quilos na barriga, de gordura na barriga. E aí facilita na hora de botar a pinça lá dentro, encontrar o estômago, grampear e cortar e costurar. Entendi. Tu entende? Facilita a minha vida, diminui o fígado, e o fígado ele fica sobre o estômago. Então tu tem o estômago aqui e o fígado em cima. Primeiro passo da cirurgia é tirar o fígado de cima do estômago. E às vezes o fígado é muito pesado, né? Porque tem muita gordura no fígado. O senhor disse que ia me contar um caso... Não, eu ia te Uma contar o curiosidade. seguinte, porque eu quando comecei a operar essa cirurgia em 2009, tá? Quando ia operar alguém com 200 quilos, 220 quilos, Meu Deus. era assim, tinha que avisar a enfermeira, o anestesista ficava tenso, tinha que preparar todo o material para fazer anestesia geral, com às vezes fazer intubação do paciente por endoscopia, porque, né, que chama fibrobroncoscopia, porque o anestesista às vezes tinha receio de que se ele ia conseguir ou não ia conseguir. E na realidade as equipes foram ganhando expertise e as pessoas foram aumentando de peso. Então, chegou esse ano agora, eu vi que eu estava operando muito paciente de 200 quilos. Né? Toda semana tinha um. Eu olhei para minha secretária e disse assim, não, vem cá, olha aí para mim o peso dos últimos semanas. Quantas semanas faz que eu estou operando paciente com acima de 200 quilos? Ela veio, doutor, 6 pacientes acima de 200 quilos. Aí, eu te vou contar daqui em diante, né? Deu mais 5 semanas seguidas. Então, eu operei 11 semanas seguidas pacientes acima de 200 quilos. Que então, isso? para tu ver como... o que era um evento, em termos de um desafio para a equipe, virou rotina. Entende? Então, Qual foi o paciente mais pesado? Você já 269, 269. Que uma pessoa dessa consegue andar? Tá, Ou é às aqueles vezes quilos consegue. mortais que você vê, a pessoa não consegue nem sair da cama. É que 269 aí depende da altura, né? Também, isso para fala. tu ver o IMC, né? Então, mas, assim, o que eu vejo nos quilos mortais ali são pacientes selecionados, os mais sofridos, os maiores e de um país onde eles estão com um grau na frente de obesidade. Entendi. Digamos assim, embora isso não seja uma coisa boa, eles são maiores do que nós somos aqui no Brasil. Embora o Brasil sempre segue, né? Então eu acho que a tendência é ficar como é nos Estados Unidos, tá? Mas eu não tenho pacientes que são tirados pelos bombeiros de casa, como eu vejo que tem naquele programa. Eu tenho IMCs bem altos, né? 60, 72, eu já operei um paciente com IMC 72, eu tenho esse, mas eu vejo que ainda não chega naquele IMC e vejo assim que não é a nossa realidade ainda. Né? Até o Sul aqui tem um pouco tem um pouco mais de problema com esses pacientes, é mais comum,
né? Não sei se por frio, por questão da cultura, a gente tem pacientes maiores, mas não é comparável com os Estados Unidos, assim, né? Doutor, existe muito medo ainda com a cirurgia bariátrica? As pessoas chegam lá, muitos falam, eu quero fazer cirurgia, e chega na hora, desiste. Desiste é difícil. Ó, existe muito medo, tá? Existe muito medo. Tá? Quais são os principais medos? O medo é de morrer, né? O medo é de morrer. Tá? Os outros medos, eu até diria que eles são mitos, assim, são coisas que não... Mas o medo do paciente mesmo é que... Mas o índice de óbito é bem muito baixo, né? Muito baixo. 1 para 1000. Então, 1 para 1000? 1 para 1000, Levando em conta que a cirurgia dá uma sobrevida em torno de 10 anos a mais, né? 6 a 10 anos a mais para cada paciente que tu opera. Então, se tu pensar, um paciente que perde a vida, os outros 999 vão ganhar em torno de 6 a 10 anos de vida. Do que se ele não fizesse a bariátrica. Então, se tu pega aí, tu tem 6 mil anos a 10 mil anos de vida ganhos para perda de talvez 30 anos, se o paciente que morreu foi jovem. Então, mas o medo é esse. Por mais aquela coisa do acidente aéreo, né? E eu vou te dizer assim, a gente acaba fazendo, tem semanas que a gente faz 6 casos, 8 casos, já são mais de 10 anos operando, tu vai ter os casos que vão ter um desfecho fatal. Então, mas seria por complicações, não por causa da bariátrica. Não, tu diria assim, se não tivesse operado, não teria morrido, né? Então, é difícil tu dizer assim, não é da bariátrica, né? É da bariátrica, é uma complicação da bariátrica. E não tem como fugir, é um risco que se corre. Como qualquer outra cirurgia, né? Como qualquer outra cirurgia e, inclusive, se tu não operar, tu corre mais risco. Então, o paciente bariátrico, ele vai ter cirurgia de joelho, cirurgia de coluna, ele vai fazer cirurgia de vesícula, ele vai aumentar as cirurgias por tumor. Então, tem uma série de cirurgias que ele vai acabar se submetendo. Né? Fazendo a bariátrica, ele já elimina todas essas outras aí. Ele pode evitar essas cirurgias. Então, o risco que ele vai correr é um risco que ele vai acabar correndo, né? Em algum momento. E, às vezes, já correu. Né? Hoje, a mortalidade por cesariana, por exemplo, eu não sou gineco, mas, se eu não me engano, é em torno de 1 para 700. Né? Então, aqui no Rio Grande do Sul. Então, tem Então, mesmo quando tu vai fazer uma cesariana, um parto normal, pode ter um risco de morte. Então, não dá para dizer assim, e certamente se houve uma mortalidade na cesariana, não vai dizer assim, foi pela cesariana. Sim, foi, porque se não tivesse ficado grave feito cesariana, não teria morrido. É a mesma coisa da obesidade. Não tivesse engordado para precisar de bariátrica, não teria morrido. Mas o mito na bariátrica é maior do que numa cesariana, né? É maior porque a cesariana tem 2.000 anos, né? A primeira cesariana, e a primeira bariátrica tem 60 anos. Né? Então, é uma cirurgia que quando começou, chegou a ter uma mortalidade perto aí dos 2%, 3%. Né? Porque isso mexe no estômago e no intestino, né? Na maioria das vezes, sim. E aí então tu vê que tu diminuiu muito a mortalidade, mas que já foi uma mortalidade 2, 3, 5%, que é uma mortalidade de cirurgia de câncer. Né? E aí então já teve muito medo. Eu até sou de uma geração que pegou a cirurgia, digamos, pronta. Né? Eu tenho 43 anos, me formei em 2006, tenho 18 anos de formado. Se tu pegar a geração que tem aí 20 anos mais que eu, que foi a geração que realmente começou a bariátrica, eles sofreram muito mais com a técnica estava se desenvolvendo, a cirurgia ainda era aberta. Não era por vídeo? Não era por vídeo. Então eles tiveram um caminho mais árduo, digamos assim, e junto com os pacientes, né? Junto com os pacientes que passaram por essa fase, que tem muitos pacientes que operaram lá em 2000, que hoje são muito satisfeitos, porque eles estão com pesos controlados, e teve aqueles que passaram por cirurgia com uma mortalidade maior. E eles não passaram sem saber, eles sabiam que estavam correndo risco, mas tu vê que a obesidade gerava tanto sofrimento
que acabou que se submeteram e tiveram um desfecho ruim. Né? Então, e hoje em dia isso já diminuiu muito. Se tu pegar aí de 1 para 1000 e 3 para 100, diminuiu 30 vezes a mortalidade. Né? Agora, para quem está assistindo e queria saber mais o que acontece numa cirurgia bariátrica, o senhor vai diminuir o estômago dela e faz o que no intestino? Como é que funciona para que a pessoa emagreça? Tá. A gente reduz o estômago. Muito, assim, com a 50 vezes, mais ou menos. Então, o 50 estômago, vezes? O estômago, ele tem 1,5 litro, mais ou menos. Ele vai ficar com 30 ml, 40 ml. Né? Mas com o tempo ele vai dilatando de novo. Né? Mas ele diminuiu para 30, 40 ml, ele vai no máximo dobrar a capacidade. Ele nunca mais vai chegar perto de 1,5 litro. Me entende? Então, bem... Mesmo que ele venha a dilatar, e em alguns casos até acontece, não é a regra, mas mesmo que ele venha a dilatar, ele vai estar longe do tamanho que estava antes. E a gente faz um desvio. Né? O desvio aí vai depender muito de intestino. Como é que é isso? Então hoje a pessoa tem de 3,5 metros a 11 metros de intestino. Então varia bastante, certo? A gente vai fazer um desvio aí de 1,5 metro, 2 metros, até normalmente até 4, 5 metros de desvio, tá? Alguns casos a gente vai chegar a desviar 8 metros. O que é esse desvio? Falando o intestino continua lá dentro, mas a comida não passa mais por ali. Então a comida vai da boca para o estômago, do estômago cai lá no fim do intestino. E isso é para o quê? Para não absorver? Para não absorver e para dar saciedade. Hoje, pega uma pessoa que não tem cirurgia bariátrica, ela come e tem vários mecanismos de saciedade. Né? Então, o estômago tem que estar cheio, então ele tem que dilatar, né? Ele tem que encher. Né? O estômago ele é tipo uma bolsa de couro, então ele é elástico, então ele tem que encher. A comida tem que chegar no fim do intestino. Né? Então, se tu reduz o estômago, ele enche antes. Se tu desvia o intestino, a comida chega no fim antes. Então, a pessoa já melhora a saciedade. E essa parte do intestino e do estômago continua lá dentro? Isso continua lá dentro. A maioria das técnicas continua lá dentro. Não... Algumas técnicas a gente tira um pedaço do estômago. E não estraga lá dentro? Porque não está usando? Não, está vascularizado, ou seja, está recebendo sangue. Assim como está o rim, como está o fígado, ele está lá recebendo sangue. Né? Mas a comida não está passando por ali. Entende? Então, se a comida não passa, não absorve. E se a comida cai lá no fim, da saciedade. E por que tem gente que engorda depois da bariátrica? Tem que fazer até 2 bariátricas. 2, tem 3 até algumas. Pode fazer mais de 2? Dependendo, sim, não é regra, tá? A gente está conversando de exceção. Mas, assim, a cirurgia ela é o melhor mecanismo para controle do peso, o mais potente, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro. Ela é mais potente que medicação, mais potente que balão, mais potente que dieta, mais potente que exercício. São essas 4 coisas que a gente tem para perder peso e a 5ª cirurgia bariátrica. Então, o paciente, ele vai... ele foi submetido ao tratamento mais potente na primeira cirurgia e vai ter várias causas de ganho de peso, tá? Muitas vezes o paciente ele passa a comer errado, depois de alguns anos fazendo certo e tendo emagrecido, ele volta a comer errado, tá? Às vezes ele fica doente e, por outros motivos e acaba usando medicações que engordam, às vezes ele fica por uma cirurgia ortopédica 3, 4 meses sem poder se locomover ou sem poder fazer atividade física, e sai a rotina, volta a ganhar peso, né? E tu tem aqueles pacientes, a gente opera assim,
às vezes, meninas de 20, 21 anos, com 140 quilos. Às vezes ela não chegou no peso limite dela. Ela ainda vai ganhar peso nos próximos 10 anos, 15 anos. Mas a gente opera ela com 20. E aí ela emagrece, para de emagrecer e volta a ganhar peso. 1 quilo, 2 quilos por ano. Passado 10 anos, 15 anos, vai dar 10, 20, 30 quilos. E aí ela vai ter um reganho. Então, tudo isso tu tem que individualizar. Eu tenho 3.000 casos operados, tá? Eu tenho pouquíssimos pacientes com desvio de intestino que recuperaram todo o peso que perderam. Mas tem alguns casos. E esses casos acabam indo para uma segunda cirurgia, né? Aí a gente deixa o mínimo de intestino compatível com a vida. Não que a gente tire, a gente faz o desvio, a gente desvia o máximo que dá. Ou seja, a gente vai deixar o mínimo de intestino que fica ali em torno de 1,5 m a 2,5 m. Por segurança, eu costumo deixar sempre 2,5 m. Então, tu aumenta aquele desvio para o máximo que dá. Eu imaginava que a pessoa que faz a bariátrica, ela pode comer o que quiser, que não vai engordar nunca mais. Se eu disse, não, se comer errado, errado o quê? Não fazer dieta. Tem que fazer ter uma alimentação saudável. Comendo arroz, feijão, carne, legumes, não vai engordar nunca mais. Não, mas o cara quer comer coxinha, pizza, sanduíche. Daí chocolate. Vai engordar. Aí vai engordar. Porque, mesmo o estômago estando pequeno. Porque se tu pegasse uma porção assim, ó, de arroz e feijão, ela tem 150 calorias, 200 calorias. Se tu pegar a mesma porção de chocolate, ela tem 500, 600 calorias. E aquela porção de arroz e feijão vai te dar saciedade por 3 horas. Então tu comeu 150, 200 calorias e vai ficar 3 horas saciado. Se tu comeu chocolate, tu vai ficar 15 minutos saciado. Então tu comeu 500 calorias, porque cabe igual no estômago, e tu ficou 15 minutos saciado. Então, não dá para comer o que quiser, né? Embora tu vai ter, eu tenho pacientes que dizem, doutor, eu como de tudo e não engordo. Tá bom, que bom, fico feliz, né? Tu vê nesses desvios grandes que a gente acaba fazendo, geralmente nas reoperações, tá? Que o paciente, ele come a mais e olha pro cocô e diz, doutor, fica boiando o óleo, né? Então aquele óleo que ia para cá, não vai para cá, ele vai pro vaso, porque está no desvio máximo, né? Entendi. Mas agora tu não pode sair fazendo desvio máximo em todo mundo, porque daí tu vai ter casos de desnutrição. Dispara os casos de desnutrição. Né? Então, primeiro tu testa, digamos assim, com uma cirurgia intermediária, né? E depois, aqueles que a cirurgia intermediária não foi o suficiente, tu passa para a cirurgia mais radical. Mas isso já avisa o paciente. Né? E tem que tomar suplementação, né? Vitaminas, o resto da vida. Pro resto da vida, né? E por que tem mulheres que perdem o cabelo? Já outras pessoas, por exemplo, com homens, é raro acontecer isso, né? Tá. Eu até acho que com homens acontece, mas o homem reclama menos, né? Ele está menos preocupado com essa questão. Mas olha aqui, o que acontece é o seguinte, ó, o organismo, ele tem lá à disposição dele 2.000 calorias. Ele vai usar para o coração, para o cérebro, para os rins, para o fígado, ele vai usar para o que mais... porque é nobre e importante estar funcionando, tá? Ele vai deixar as unhas, o cabelo, a pele, para depois, né? Depois a gente... sobrou caloria, a gente guarda um pouco, armazena, faz tecido adiposo e vamos botar aí, vamos fazer cabelo, vamos fazer unha, vou deixar a pele, né? Tá. Agora, se o paciente começa a faltar caloria, depois, no pós-bariátrico, o paciente está comendo 400 a 800 calorias. Imagina um paciente de uma média de 150 quilos comendo 400 a 800 calorias. Ele comia 4.000 calorias até ontem. Fez bariátrica, passou a comer 400 a 800. O organismo dele diz assim, ele diz, nós estamos com um problema grave, a gente não está recebendo caloria. Para de fazer cabelo, esquece a unha. Deixa a pele seca. Não, nós vamos nos preocupar com o que a gente precisa para sobreviver. E começa
a recrutar o tecido adiposo, então começa a queimar a gordura, começa a usar aquele pouco de caloria que vem da dieta para se manter vivo. Entendi, Né? entendi. Então, Doutor, o senhor falou assim que no caso de uma reoperação, o senhor diminui mais o intestino. No caso, é o intestino, não o estômago, não mexe mais no estômago. a gente faz endoscopia antes. Se o estômago estiver dilatado, eu mexo no estômago. Aí eu diminuo também o estômago. Mas daí eu converso com o paciente. Porque se tu reduzir muito o estômago, tá, e apertar muito a saída do estômago, o paciente vai vomitar bastante. Né? Então, eu tenho que explicar para o paciente, ó, nós vamos reoperar. Tu pode ter um pouco de diarreia, vai sair óleo nas fezes. Eu vou mexer no teu estômago, aí esse estômago vai ficar menor. Se tu tentar forçar, tu vai vomitar. Ah, mas eu já vomito, então tu vai vomitar mais. Né? Claro que não é a regra, mas é que o paciente que reganha, ele é o paciente que vomita mais, porque ele sai mais da dieta. Ele, entende? Então ele... Esse paciente que teve o reganho, se ele voltar para uma dieta, ele consegue emagrecer? Às vezes sim, às vezes sim. Eu gosto de usar, ainda mais com esses medicamentos novos, né? Novos. Precisa de Só que eles medicamentos. são caros, né? Vai gastar aí 1.000 a 2.000 por mês. Então não é todo mundo que tem condições, mas assim, o paciente ele vai gastar, mas ele vai ter um resultado. Né? Só que tem aquela coisa assim da decisão pessoal, né? Ah, eu vou fazer a dieta. E tem aqueles. E daí hoje a gente tem muito de querer culpar todo mundo por alguma coisa. Né? E eu não gosto, não é o meu perfil. Tá? Tu vai ter um paciente que ele não quer. Ele fez dieta 10 anos, não funcionou, ele não quer voltar para a dieta, ele não quer voltar para o medicamento, ele quer ser reoperado. E tu tem aquele paciente que não quer saber de reoperação, ele não gosta de cirurgia, tu me entende? Ele tem medo de cirurgia. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem aquele paciente que fez uma vez e teve muita dor, então ele quer ficar longe do bloco cirúrgico. Teve aquele paciente que fez e não sentiu nada. Então tudo vai muito da experiência, né? E dá para perder até quanto numa bariátrica? Você falou, um caso de 200 quilos. Não, eu tenho paciente de 200... Eu acho que, assim, um caso que eu me lembro, assim, de uma paciente que veio de 240 para 80 quilos. Mas isso é uma exceção? É uma exceção. Ou é regra? É uma exceção. Geralmente perde quanto? É uma exceção. Não, a bariátrica, a gente fala em 50% a 80% do excesso de peso. Essa é a nossa... Se o peso ideal do cara Então, é 80 quilos, se o ele peso tá ideal com 150, ele vai perder de 35 a 56 quilos de média. Tu entende? Agora, uma pessoa que vive com 150, se perder 35 e chegar aos 115, tá ótimo. Ele vive bem melhor. Ele já melhora, ronca menos, ele tem mais disposição, então muda muito a vida dessa pessoa. Entendi. E claro, se ele perder 56, 60 quilos, aí ele veio para 90 quilos, ele está perto do peso normal dele. E eu tenho, obviamente, isso aqui nós estamos botando 90% dos pacientes. Né? Os outros 10% podem ter resultados melhores e costumam ter. Então eu tenho em torno de 10% que ficam com o peso normal. Então, tu vê que ainda a maioria dos pacientes que fazem bariátrica, eles não vão para o peso normal. Eles ficam com um leve sobrepeso. Eles deixam de ser obeso mórbido, eles deixam de ser obeso e ficam com sobrepeso. Mas eles não estão dentro da normalidade, eles ainda estão acima da normalidade. Alguns entram na normalidade. E quais são os efeitos colaterais? O senhor citou alguns aí. Todo mundo vai vomitar mais. Tem o tal do dumping. O que é o dumping? Tem gente que sente, tem gente que não sente. É verdade. O efeito colateral, primeiro, né, os efeitos colaterais perto da obesidade são poucos. Isso é uma coisa que O cara deixa de ser diabético, deixa de ter pressão alta. Exatamente. Melhora muito, para de roncar de noite. Né? Então tem uma série de coisas que melhoram a vida desse paciente. Quem fez bariátrica nunca mais vai ser diabético?
Nunca mais, nunca, em medicina é uma palavra difícil. As Mas chances são grandes, não sei mais. a maioria nunca mais vai ser, né? Mas alguns podem recidivar de diabetes. Agora, tem que entender uma coisa. O que recidiva do diabetes com bariátrica, ele é um paciente que teria um diabetes muito ruim, daqueles que amputa a perna, fica cego. E a bariátrica vai fazer com que o diabetes dele tenha uma progressão mais lenta e não tão maligna. Tu me entende? Entendi. Então, ele vai demorar alguns anos a mais para entrar em hemodiálise, ou vai levar alguns anos a mais para ter a perna amputada e ficar cego. Isso se fosse uma Ou nem vai chegar lá, entende? Então, a bariátrica, para os pacientes obesos, hoje em dia a mesma técnica que se usa para bariátrica em pacientes com diabetes também pode ser usada, tá? Só para o controle do diabetes, não para o controle Mas a pessoa acaba emagrecendo igual. Acaba emagrecendo. Mas, então assim, o diabetes é uma doença tão ruim ou pior do que a obesidade, claro. Tá? E, então, assim, o paciente ele vai ter um controle melhor, isso significa que vai demorar mais para as coisas ruins acontecerem. A gente tem que entender que o tempo vai passando para todo mundo. E com o passar do tempo, a tendência é que todo mundo ganhe peso, que todo mundo fique doente, que o diabetes piore, que a pressão piore, que o coração os vasos do coração fiquem mais entupidos. Existe uma data limite para fazer a bariátrica? E uma mínima? No Brasil, a gente trabalha aí entre 18 e 70 anos. Tá? Até 70. Se tiver diabetes, dá para ir até 75, tá? E se for muito obeso, dá para começar a operar aos 16. Mas os Estados Unidos estão operando com 12 anos, né? E voltando aos efeitos colaterais, para se ter todos esses benefícitos, é só o quê? Um vômitozinho? Então, é vômito, dor abdominal, né? Gases fétidos, tá? O paciente às vezes com gases, eles reclamam bastante. Perda de cabelo, né? E umas injeções de vitamina. Pois é, o dumping, eu como cirurgião gosto muito do dumping, tá? O paciente que chega no consultório e diz que está tendo dumping, eu digo, tu nunca mais vai ter problema com peso. Mas por que, doutor? Porque quem tem dumping não come doce, porque passa muito mal. Então ele acaba não engordando. O que é esse passar mal, doutor? O que é esse dumping? Começa o coração começa a acelerar, o paciente fica vermelho assim, e uma sensação ruim. Está descrito como uma sensação de morte iminente. Não que vai acontecer alguma coisa, não vai acontecer nada, mas parece que o corpo, a pessoa vai sair do corpo. Alma sai do corpo. Mas na realidade aquilo ali... Isso demora a passar? Não demora a passar. Né? Isso, alguns minutos, às vezes 30 minutos. E é só quando come doce? É quando come carboidrato de alto índice glicêmico. Arroz branco, pão, massa, doce, entende? Claro que o açúcar é o que dá mais dumping, né? Algumas pessoas, eu tenho dumping quando eu como doce, né? Quando eu como pão, não, porque o pão ele tem o carboidrato simples, mas não é tão simples quanto o açúcar. O açúcar já vem pronto, então o açúcar cai no intestino e entra na corrente sanguínea em poucos minutos, nem minutos, em 1 minuto. É muito rápido o açúcar. Ele já vem. E o pão não, tem que dar uma digeridinha antes. Aí sobe muito a glicose de uma vez e dá essa sensação ruim. Dá essa sensação ruim. E aí... então, assim, é um efeito colateral? Mas são os pacientes que ficam mais magrinhos. Uma questão, um mito que costuma ter, que eu não sei se é mito, né? Vamos desmistificar isso agora. Quem faz bariátrica tem mais chance de ficar alcoólatra? Tem. É verdade? Tá? Então não é mito isso? Tem estudos que mostram que não, né? Tem estudos que mostram que não. Isso tem uma coisa que tem que cuidar. Né? Por que isso acontece? Não se sabe exatamente o que. A gente tem algumas informações. Quando tu ingerir álcool, metade do álcool é metabolizado no estômago, outra metade é no fígado, certo? A metade do estômago já não é mais metabolizado. Então, tu tomou
uma latinha de cerveja, uma dose de uísque, isso aí vai ter 20 ml de álcool, tá? Tomou 20 ml de álcool, com o estômago normal só 10 vai para o sangue. Já o bariátrico, os 20 vão para o sangue, né? E o pico é mais rápido do álcool no sangue, tá? Então ele acaba tendo uma sensibilidade menor, uma vulnerabilidade maior, né, a quantidades menores de álcool. Então ele realmente, isso faz com que tenha mais chance de criar dependência, né? Olha, eu não tenho muitos casos de dependência grave, assim, eu até nem tenho um caso que me venha na cabeça de dependência grave ao álcool. O maior problema do álcool no pós-bariátrico, então assim, pode criar dependência? Pode. É aumentado? É aumentado. Tá? Isso é fato. Isso é um fato científico, é indiscutível. Tá? Mas o maior problema não é aquele paciente que fica dependente, que tu vê que destrói a família, para de trabalhar. É aquele paciente que acaba reganhando peso. Porque daí ele bebe um pouquinho mais, daí O álcool faz ganhar mais peso. faz ganhar mais peso, porque o álcool é muito calórico. É pior do que o açúcar. Ah, não, é uma briga boa aí, não sei dizer qual que vai. É melhor comer uma barra de chocolate ou tomar uma cerveja? Não, é difícil, nenhum nem outro, uma maçã. Essa é uma pessoa muito ansiosa, como é que faz? Ela emagrece igual? Aquela pessoa tipo assim, tô nervoso, tem que comer. Não, mas ela emagrece porque ela vai comer menos, né? Ela vai comer menos. E tu tem que ver que vai ter aquele paciente. Eu gosto de usar os 150 quilos como um exemplo médio aí, né? Tá? Mas vamos lá, tu vai ter aquele paciente de 150 quilos que foi para 70, 80 e voltou para 110. Ele não ia ficar com 150, ele ia ter 180. Ele ia continuar engordando. Então a bariátrica tirou ele baixou e mudou. Então, às vezes é um paciente mais jovem que foi operado, às vezes aquele paciente foi ganhando 2 quilos todo ano, quando veio ganhou 10, 20 quilos. Entendi. Entendeu? Outro mito, vamos ver se é boato, se isso é verdade ou se não é. Eu vi uma pesquisa que diz que mais de 80% das pessoas que fazem bariátrica se divorciam. Isso é 80, fato 80 ou é mito? grande, 80 é muito difícil de dizer. Não, 80 não é, olha aqui. Não, aumenta um pouco o índice O que acontece isso? eu tenho vários, tá? É psicológico, né? Mas daí tu entra em situações, tá? Tu vai pegar assim, as pessoas querem saber a causa da obesidade, tá? A maior parte das causas não estão nas que eu vou te contar, tá? Mas tem algumas coisas que acontecem, né? Então, pega aquela menina pequena, criada meio desamparada, que ela é abusada na infância. A saída dela é engordar para parar de ser abusada. Ou aquela menina que não se acha com ninguém porque o peso está muito alto e aí ela acaba cedendo para um relacionamento. Isso também acontece também às vezes com homem, né? Para um relacionamento meio abusivo, né? Porque prefere ter alguém que maltrate, digamos, do que não tem ninguém, né? Então a bariátrica eleva a autoestima das pessoas em geral, tá? Isso não, além de melhorar a sobrevida, as pessoas vivem mais, elas vivem melhor e elas têm a sua autoestima melhorada, né? Então essas questões emocionais que, como eu te falei, não são a causa da maioria dos relacionamentos, não estão envolvidos na maioria dos relacionamentos e não são a causa, as principais causas de obesidade, mas elas estão envolvidas no meio dos vários pacientes que eu opero. Tu vê que o paciente acaba repensando a vida. Então, ele olha e diz assim, quando eu conheci a minha esposa, eu tinha aquele peso, agora eu estou muito melhor, ela não me merece mais. Vou me separar. Tu entende? Eu fui maltratada por muitos anos, e eu aceitei, porque afinal de contas eu tinha 150 quilos, e agora eu tô magrinha, fiz uma abdominoplastia, botei uma prótese de silicone, tô bonita, né?
Então eu vou procurar alguma coisa melhor, alguém que não me maltrate. Então isso acontece, né? Mas eu também vejo assim que a vida, o divórcio é uma coisa que existe, tem uma alta incidência na nossa sociedade, Sim. né? Então tu botar a causa somente na bariátrica não é tão simples. Pode ver que eu estou tentando aqui resumir alguns exemplos que eu vejo, né? Que Tá muito mais acontecem por trás da bariátrica, né? e que se... E a bariátrica foi só um catalisador. Foi só um catalisador, exatamente. Entendi. Exatamente. Tem uma coisa que acontece muito, e aí é mais o cônjuge que é homem, a mulher faz bariátrica e o cônjuge fica muito ciumento. Muito ciumento. Desproporcionalmente ciumento. E aí acaba acabando o casamento, tá? Independentemente de qual lado queira, 1, 2, 3 anos depois, o paciente vem, me conta, diz assim, doutor, ele ficou muito ciumento, não dava mais, ele me largou e foi lá e casou com uma paciente que tinha o mesmo peso que eu tinha antes de me operar, entende? Então, queria ficar com a gordinha. Então a gente tem que entender que, porque então essas coisas elas acontecem, né? E elas são da vida e quando tu tem uma grande mudança na tua vida, tu vai reajustar as peças, né? Vai dizer, isso aqui me serve, isso aqui não me serve, né? O que aconteceu? Agora aconteceu tal coisa, então agora isso aqui eu quero manter, isso aqui eu não quero manter. Então a pessoa, isso acontece depois da bariátrica, isso é inevitável porque existe uma mudança muito grande. Inclusive no psicológico, né? Inclusive no psicológico. O plano de saúde geralmente ele aprova? Ou é meio burocrático? Não, o plano de saúde ele aprova, até porque hoje a gente tem a ANS, Agência Nacional de Saúde, que dá multas muito altas para os planos que não aprovam, né? Que fazem errado. É possível fazer bariátrica pelo SUS? Tá, vou falar do SUS. Deixa eu só completar uma coisa, porque até tu tinha me perguntado, que no início eu não tinha acabado de responder, se opera todo mundo, né? Então, não opera todo mundo. Obviamente, o paciente que não tem obesidade, ele não vai ser operado. Obesidade é IMC acima de 30. O plano só aprova acima de 30. O plano aprova acima de 35. Então, e se tiver uma doença, uma comorbidade, senão é acima de 40. Então, tem aqueles pacientes de IMC entre 30 e 35 e 35... entre 30 e 40 que não tem comorbidade. Esses pacientes aqui vão cair numa que o plano não tem obrigação de pagar. Tá? A Agência Nacional de Saúde não obriga o plano a pagar, porque não está no rol do convênio. E reoperação? Tá? Se tiver no IMC acima de 35, vai cobrir. Vai cobrir. Né? Então, primeiro, a gente não opera todo mundo, mas a gente opera, a imensa maioria que me procura acaba sendo operada. Tá? Com comorbidade, mas abaixo dos 30, o plano não aprova. Não, até com comorbidade, abaixo dos 30 é bem discutível. Já tem alguns estudos que mostram a única comorbidade que justificaria operar abaixo dos 30 é diabetes. Já tem alguns estudos que mostram algum benefício, mas ainda é um tema que nem os médicos se encontram, né? Não tem... Então ainda é uma discussão... Por exemplo, eu nunca operei ninguém abaixo de MC 30. Né? O MC menor que eu operei 31. Tá? 30,5, ali beirando os 30. Abaixo de 30 ainda é uma discussão que não está completa, digamos assim. Né? Não que o paciente com diabetes grave, que quisesse muito ser operado, que não suportasse o tratamento, eu operaria. Não estou dizendo que eu não operaria, estou dizendo que eu não operei ainda. Né? Não vejo mal fazer esse tipo de cirurgia no paciente, mas a indicação, o benefício que eu vou conseguir trazer para esse paciente, ele é mais questionável, né? Então fica mais difícil. Teria que ser particular, né? Teria que ser particular porque está fora do rol, né? Porque quanto custa uma cirurgia bariátrica? O paciente hoje gasta em torno de 32 a 35 mil. Com tudo? Hospital, o hospital ele é variável. Sim. Esse é o valor. O hospital ele é variável, né? Então eu não consigo bater o martelo no valor fixo. Mas gira em torno disso aí. Né? E o SUS? O SUS é o seguinte, ó. Já tem estudos que mostram, tá, que
o paciente que leva mais de 4 anos numa fila, ele tem uma mortalidade maior, tá? Então, uma fila do SUS está lá perto dos 10 anos. Para fazer bariátrica? É. Então a gente está com a gente está aumentando a mortalidade dos pacientes, né? A gente está fazendo aí um desfavor. Esquece SUS. Não, agora tem algumas iniciativas, assim, nós estamos aqui em Gramado, tá? A prefeitura tem ali um contrato comigo, me manda alguns casos que eles têm uma equipe de tratamento da obesidade, tá? Eles selecionam os pacientes, fazem um acompanhamento, quando chega a hora de ser operado, eles me encaminham, né? Então aí acaba essa fila sendo menor, né? Eu vejo que isso funciona bem, tá? Então também tem a questão, porque o SUS ele é dividido em município, estado e federação. A bariátrica, a verba tem que vir da federação, né? Porque é alta complexidade, tá? Daí eles têm poucos centros que eles autorizam a fazer. Então, o que acontece é iniciativas de determinados municípios. Entende? Então, acho que, por exemplo, o Gramado tem essa iniciativa, né? E a fila para Gramado seria... É que eu não tenho controle, eu sou cirurgião. E também não quero mexer nisso, né? Porque está bem estabelecido. Tem a equipe nos postos que faz a triagem e a avaliação e me manda. Eu recebo e opero. Então, está tudo bem direitinho. Então, agora, assim, eu não tenho, nem sei qual é a fila, tu me entende? Os que eu recebo, eu opero. Ponto. Mas é uma coisa recorrente ou raramente o senhor opera por esse sistema da prefeitura? Não, o volume é pequeno, né? O volume é pequeno. Mas aí eu não sei te dizer, tá? Se isso é porque a fila tá grande. Ou se é porque tem poucos casos. Exatamente. Entendi. Então, e o que acontece? Olha só, o cirurgião, ele tem telhado de vidro, tá? O cirurgião é assim, ó. Eu opero toda segunda e toda terça, tá? Eu vou te contar as outras cirurgias que eu faço, tô falando só as bariátricas, mas olha aqui, a gente opera toda segunda e toda terça. Bariátrica? Todas as cirurgias que eu faço, né? Tá. Os pacientes que eu operei segunda e terça, normalmente se eles estiverem bem na outra semana, na segunda, passou o grande risco deles. Eu tô livre para falar da semana passada, né? Mas daí já entra essa semana, então, vou operar outros. Então eu tô sempre naquela coisa, no risco de ter alguma complicação. Porque a cirurgia pode ter complicação. Claro. Então eu não sou um cara que pega assim, vamos operar. Eu não gosto de chamar o paciente, puxar o paciente assim, ó, e botar aqui, nossa, tu precisa operar. Não, o paciente ele precisa me procurar. Por quê? Porque pode acontecer uma complicação. Tu me entende? Isso ninguém está livre. E a minha responsabilidade é dizer, esse é o melhor tratamento para ti. Se tu quer, nós vamos fazer. Mas não é procurar pacientes que não queiram ser operados ou que não estão sofrendo com a doença. Então eu não fico fuçando atrás de fila, de cirurgia, porque a minha função como cirurgião é operar quem precisa e quem quer ser operado, né? Então o que acontece? Eu sei que a fila no Brasil ela gira em torno de 9, 10 anos, eu sei que o SUS praticamente, apesar de ser responsável por 75% das pessoas, né, 25% estão na medicina complementar ou medicina privada, né? Então esse 75% que o SUS é responsável, ele faz só 10% das cirurgias. Os outros 90% estão naqueles 25% da cirurgia privada. Então, realmente o SUS opera muito pouco, né? Mas na minha realidade, que é onde eu estou, eu gosto que os pacientes me procurem. Claro. Né? Então, eu acho muito adequado até essa situação da prefeitura, porque eles me mandam conforme a demanda deles lá. E eu não estou aqui fuçando na fila para dizer assim, não, ó lá, o Dr. Juliano está fuçando para ver se opera mais. Claro. Não.
eu sempre digo, o cirurgião ele tem telhado de vidro, ele quer operar quem quer ser operado. E quem né? precisa também. E quem precisa, né? E quem precisa. Então isso é uma coisa que eu sou muito, então eu só espero me mandarem, né? Ou eu espero aparecer no meu consultório, né? É claro que a gente tem rede social, eu venho aqui, a gente conversa, então mas as pessoas têm que ir amadurecendo por si só, né? Bom, eu acho que nós tiramos todas as dúvidas, foi 1 hora de conversa aqui. Para as pessoas entrarem em contato com o senhor, quiser tirar mais dúvidas, o senhor atende no Centro de Especialidades Médicas em Canela. Né? No Centro de Especialidades Médicas em Canela, ele é minha clínica, a gente tem toda a equipe multidisciplinar ali, nutricionista, psicólogo, todas as especialidades que a gente precisa para fazer, o grupo todo está ali, né? E a gente fica à disposição aí de quem precisar, quem quiser. E quem quiser seguir também o Dr. Juliano no Instagram é Giuliano Sigerza, não é isso? Isso. E lá ele dá sempre dicas, sempre tira dúvidas também, você pode mandar perguntas e ele tira as dúvidas também. Dr. Juliano, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite aí. E vamos marcar futuramente outras aí. Claro. À medida que de repente surgir dúvidas, a gente marca outras. Tá, eu fico à disposição. Até a próxima, pessoal.